parou e treinou diante de Deus, e só Deus sabe o quanto de treinou diante de Deus, que pela misericórdia e glória do meu Deus, eu tenho trazido algumas mensagens para o seu coração. E antes de trazer aquilo que Deus havia dado, já, mas não dá para falar tudo no culto só, na pregação só, mas antes de trazer aquilo que o Senhor tinha dado, que eu completo hoje, para a glória do Senhor, quero dizer para você o seguinte: tudo aquilo que aqui se fizer e que for bom, e que trouxe algum tipo de benefício, de emenda, de conserto para a sua vida, a glória é do Senhor. E todo erro é meu. Ouviu? Todo erro é meu, não é do Senhor, é meu. Então, eu quero que você receba essa palavra como palavra do Senhor. Eu vou dar continuidade àquilo que eu falei na semana retrasada. Eu quero que você abra o seu coração e receba essa palavra como palavra do Senhor para a sua vida. Amém? Curva a sua fronte. Ó Deus amado, é no temor e tremor diante de Ti que nós nos dobramos. Ó Deus amado, precisamos do Teu toque, precisamos de ouvir a Tua voz. Pai amado, é a Tua presença na nossa vida que vai implementar sobre nós, ó Deus, a transformação diária. Sem a Tua presença, a força de vontade, ela, ó Deus, fará algumas coisas na nossa caminhada. Mas a vitória verdadeira, a transformação que nós precisamos, na medida que precisamos, ela só pode acontecer se ela brotar das Tuas mãos na nossa direção. Por isso, Deus, fala conosco. Tenha misericórdia da nossa vida e que a Tua graça nos alcance. E que, ó Deus, não seja eu simplesmente a falar, mas seja o Senhor a falar por meio da minha vida, por misericórdia. Nós oramos gratos a Ti, dependentes do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você gostar ou puder anotar, vai ter coisa que eu vou falar hoje que você vai guardar na sua vida inteira. Então anote. E eu começo fazendo uma recordação. E tem gente que não veio no domingo retrasado, então eu preciso dar pelo menos uma nivelada. Ouça. Nós fazemos parte de uma geração que não sabe lidar com a dor. Está lembrado que eu falei isso? Especialmente a dor não explicada, ou aquela dor que não se explica. Por quê? Porque a nossa geração está viciada em prazer, naquilo que traz algum tipo de satisfação e prazer. E essa mesma geração, ela está corroída também pela culpa e pelo medo da mancha na reputação. E essa mancha na reputação acontece porque essa geração ela também está adoecida pelo narcisismo. Ou seja, investe demais na imagem e fica terrivelmente preocupado com aquilo que os outros vão pensar de si. Então vive em função daquilo que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. E a gente vive às vezes nessa escravidão. Aliás, isso tudo só nos faz olhar para nós mesmos e nos distanciar do outro. E eu pergunto, a obra de Deus, por meio da sua vida, visa quem? O outro. Olha para essa pessoa do seu lado. Pode ser parente, não tem problema não. Faz parte da obra de Deus na sua vida. E olha para mim agora, se você não reconhecer isso, ai de ti. Você está perdendo muito tempo na sua caminhada. Isso é obra de Deus. Aconteceu de uma irmã lá em Colatina ver a sua mãe acometida de Alzheimer. E a mãe era extremamente ativa na igreja, irmã Luzia, que tem uma saudade muito grande. E aí o que acontece? A filha, irmã Luzia, também profundamente envolvida, teve que ficar, de certa forma, diminuída no seu envolvimento na igreja em 3 anos. E ela falava, pastor, sinto muita falta que Deus falava a mesma coisa comigo e falou depois ao coração dela de uma maneira mais forte ainda ninguém tinha falado comigo, porque ela era o alvo. O seu ministério agora é a sua mãe, porque o Senhor Jesus morreu e ressuscitou também por ela. Ele teve um cuidado
mazelas, elas acabam nos bloqueando para a real necessidade da nossa vida, ou a real utilidade, melhor dizendo, da nossa vida. Pois é. Então ouça, a verdade é que nenhum de nós conseguirá passar pela vida sem dor, sem culpa e sem que o seu nome seja tocado. Dito isso, vamos para o texto da palavra, que é o mesmo da semana passada. Sua Bíblia é amém, crente? Aleluia! 2 Coríntios 12, de 1 a 13. Quero pedir que nesse momento, Mateus, passe para mim até o versículo 13, depois volta para mim aqui, porque eu quero acompanhar aqui a leitura da palavra, até o versículo 13. Amém? Diz assim o texto, olha para mim antes, presta atenção na leitura, não voa não, amém? Hoje é que dia? 28 de quê? De abril, exato, não é 23 de outubro, amém? O que é dia 23 de outubro? Dia da aviação, vamos lá, o que é isso? Amém? Glória a Jesus, vamos lá. 2 Coríntios 12, de 1 a 13, presta atenção, diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que a mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto e esse espinho da carne é chamado por Paulo de quê? Mensageiro de Satanás, que tinha a função de fazer o quê? Me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, tenho-me tornado insensato. A isso me constrangeste. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Amém. Bom, eu disse semana passada e vou dizer de novo, que o meu problema não é a minha dor e a minha fraqueza. O meu problema é não saber quem eu sou em Cristo. O meu problema também não é a minha reputação. Falei de dor e fraqueza, agora hoje vou falar sobre reputação. Presta atenção. Atualmente existe uma busca desmedida pela fama, uma necessidade doentia de aparecer, de ser visto, de buscar glória, reconhecimento, de ser notado, de ser valorizado. Doença. Como eu disse anteriormente, o apóstolo Paulo, ele compartilha a sua fraqueza. Ele diz que tinha o que mesmo? Um espinho na carne. Pois é, esse Paulo, ele é o apóstolo que foi levado ao terceiro céu. Viu e ouviu coisas que não são
evangelho aos gentios. E ele foi provavelmente o homem mais usado da Bíblia, em termos de propagação da palavra de Deus. Apesar disso tudo, ele diz o quê? Eu sou esbofeteado por um mensageiro de Satanás. Lembra do podre? Lembra do podre? Lembra não? Então tá, eu vou te dizer. Paulo ele disse assim: eu tenho um podre em mim. Aí eu pergunto para você o que eu perguntei semana passada: você quer ter um pastor que tem um podre na vida? Mas o interessante é que todo pastor tem um podre. A questão é que não é revelado. E até de certa forma não tem tanto problema. Por quê? Porque todo pastor sabe que as suas ovelhas também têm um podre. Então nós somos uma comunidade de podres. Aleluia, né? Pois é. Presta atenção. Paulo ele revela seu espinho e ele coloca a sua reputação em risco. Presta atenção, ele estava tentando defender o seu apostolado porque acusaram ele de não ter visto o Senhor. E nesse momento que estão questionando, ele vai e fala: eu tenho um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Ele coloca a sua reputação em risco. E aí pode vir a pergunta que poderia vir para qualquer um de nós: o que vão pensar de mim? Mas ainda assim, ouça o que eu vou te dizer: a autoestima de Paulo era profunda e absolutamente saudável. O apostolado de Paulo, como eu disse, estava sendo rebatido pelos gentios, mas Paulo sabia muito bem quem ele era. Você pode me ajudar numa coisa? Pergunta essa pessoa aí do seu lado se ele ou ela sabe quem ele ou ela é. Você sabe quem você é? Olha para mim. Paulo ele reconhecia as suas dificuldades e limitações. Vou repetir. Paulo reconhecia as suas dificuldades e limitações. Mas ele era saudável. Mas por que Paulo, a despeito das opiniões contrárias a seu respeito, será porque que Paulo tinha essa autoestima saudável? Ouça o que eu vou te dizer. Sabe por quê? Porque Paulo, ele era homem. Ele já era homem. 1 Coríntios 13, 11 diz assim: quando eu era criança, ou menino, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. E aí eu sou obrigado a dizer: toma, aleluia. Pois é, presta atenção. Paulo, ele era maduro. Ele não era mais criança. Ele sabia que reputação é o que nós somos para os outros. Presta atenção nisso. Reputação é o que nós somos para os outros. E autoestima é o que nós somos para nós mesmos. E a autoestima dele era saudável. Paulo, ele não se alimentava daquilo que os outros pensavam dele, mas do que ele sabia ser em Deus. E aí? Eita Jesus, maravilhoso. Aí vem uma pergunta: por que tanta gente adoece depois de uma crítica? É só uma contrariedade ou uma crítica e adoece. Perde o rumo, em pena. Será que é por causa do poder da crítica? Ele ainda coloca esse poder na língua do outro? Olha para mim que eu vou te responder: não. Não é por causa do poder da crítica. É porque ainda é criança. Ainda é criança. E aí eu sou obrigado a perguntar: você sabe quem é?
Você, meu amado irmão, minha irmã, já está formado. Antigamente, quando a menina tinha a menarca, os antigos falavam assim: fulano se formou. Não é um canudo, não. Não. É porque saiu do estágio de menininha e virou moça. Os homens também precisam passar por um estágio que não é simplesmente hormonal, mas é algo que acontece aqui e que pode ser o nascedor de algo que acontece aqui, se é evidente. Ouça, essa supervalorização da imagem, ela revela uma relação equivocada consigo mesmo. Porque se a gente não sabe quem nós somos, como é que a gente vai se relacionar com o outro? Que tipo de segurança, ou que tipo de exemplo, ou que tipo de abertura nós vamos dar para o outro, se nós não sabemos quem nós somos? Vira para essa pessoa e fala assim: o Senhor te chama para não ser uma rocha, mas para também não ser uma gelatina. Por favor, não vai repetir, não vai fazer. Amém. Presta atenção. Muitas vezes é um menino ou a menina dentro de nós que não quer deixar o homem ou a mulher aparecer, crescer, viver o real. Nós vivemos uma geração de meninos em corpos de velhos. Ouviu isso? Dá uma olhada ao redor dessa geração. E o pior, esses meninos em corpos velhos, eles lutam para não se ter espaço para a maturidade chegar. Porque maturidade chama a transformação e a mudança profunda. Está vendo isso aqui, ó? E aí o homem ou a mulher que precisava existir ainda não existe. Por quê? Porque ainda não foi liberto da opinião dos outros. Olha para essa pessoa linda que está ao teu lado. É uma bênção. Mas eu preciso te dizer que a sua vida é sua. Ouviu? Se você viver em função do que essa pessoa está pensando a seu respeito, olha para cá, você está lascado. Aprenda isso. Você vai gostar disso que eu vou falar agora, porque talvez isso liberte uma parte da sua mente. Qualquer pessoa que opina a seu respeito, ou seja, qualquer pessoa que opina a seu respeito, opina através de imaginação. Por quê? Não dorme contigo, não sabe das suas dores, não conhece o seu caminho nem o seu custo. Está opinando de fora. É suposição, é imaginação. Por outro lado, eu preciso te dizer também o seguinte: tem gente que olha para você e inveja o seu lugar. Só que desistiria do seu lugar se soubesse o trajeto que você fez para chegar onde você está. Quem critica, critica por ser ignorante. Então, por que algumas pessoas sucumbem diante da crítica do ignorante? Porque ainda é menino, porque ainda é menina. Paulo, ele tinha essa autoestima porque ele tinha a sua vida em Deus. Está com a sua Bíblia aberta aí? 2 Coríntios 12, versículo 2. Olha o que diz: conheço um homem em Cristo há 14 anos, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Ele tinha a sua vida em Deus. Pois é. E aí eu preciso te dizer o seguinte: se você sabe quem você é em Deus, o que importa se as pessoas ou se alguém levarem o seu nome para os porões da vida? Você sabe quem você é em Deus.
acusação contra os eleitos de Deus. É Deus quem o justifica. Falaram mal de você. Você sabe que aquilo falaram por uma perspectiva que não é a verdadeira. E aí? Deixa que Deus queime a língua de quem falou. Quem é a sua defesa? Estou te perguntando, igreja, quem é a sua defesa? É o Senhor. É o Senhor. Caminhando um pouco mais, presta atenção. Isso me dá a entender, meu amado irmão, minha irmã, por favor, que isso fique forte no seu coração. Isso me dá a entender que eu preciso ter um encontro com Cristo, a ponto disso me fazer enxergar quem eu sou. Caso contrário, eu vou me transformar naquilo que as pessoas querem a meu respeito. Bonequinho de mola. Quem sabe quem é em Deus não se preocupa mais no que se torna no coração dos outros, porque eu sei quem eu sou em Deus, e quem eu sou em Deus é a verdade plena de quem eu sou. Amém ou não amém? Amém. Tá. E agora eu te digo o seguinte: a honra de pessoas íntegras está na própria consciência e não na boca dos outros. Eu peço que nessa manhã você guarde isso aqui. Não se torne refém da boca dos outros. Fala isso para essa pessoa do seu lado, por favor. Do lado do outro, tá? Por favor. Você é o que o Senhor diz a seu respeito. Ó, Ele olhou para você e Ele disse: vale a pena. Aleluia. Glória a Deus. O nosso problema, como eu disse, não é dor, não é reputação. Acabei de falar um pouco sobre reputação e vou falar da terceira mazela. O nosso problema também não é a culpa. Além de perseguidor da igreja, Paulo ele consentiu na morte de centenas de cristãos. Você lembra dessa retratação? Te faz lembrar alguma coisa? Quem é que está ali ajoelhado? Estevão. Isso aí. Vamos lá. Então Paulo, além de perseguidor da igreja, ele consentiu na morte de centenas de cristãos, e os teólogos são comuns nessa afirmativa. O seu passado, portanto, o passado de Paulo é condenável. Ele perseguiu e matou em nome de uma fé doente, uma religiosidade desequilibrada, mas aqueles que ele perseguiu e matou eram quem tinham razão. Pergunta, isso aí não dá para fundir a cabeça de uma pessoa com culpa? Toda vez que Paulo se reunia com os irmãos no agora dele, na época, ele estava olhando para um irmão ou irmã, e nele, agora, ele se via o assassino que ele foi, porque ele matou gente igual esse irmão ou irmã que estava reunindo do lado dele agora. Se você não é resolvido aqui no Senhor, você pira. Mas como é que Paulo faz então, pastor? Ouça o que eu vou te dizer: o seu olhar, ao invés de ficar apontando lá atrás para o passado condenado, ele usa os mesmos olhos, mas agora ele aponta para o futuro, construindo através do presente uma nova caminhada. Você está me ouvindo? Uma caminhada de esperança. Por quê? A chave é essa: ele conhecia o Deus que o arrebatou, aleluia, e que diz: do seu passado não me lembro mais. Mas não dá nem para arrepiar, já cai os cabelos tudo uma vez. Olha, do seu passado não me lembro mais. E aí Paulo toma uma atitude maravilhosa. Ele finca o seu olhar no presente e dali começa a
passado. Mas uma coisa faço, olha o que ele faz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus abençoe o teu lado e fala assim: larga o passado, se mexe no presente, porque assim você constrói o futuro. Eita glória! Aleluia! Maravilha! Então olha aí em 2 Coríntios 12, versículo 15. 2 Coríntios 12, versículo 15. Presta atenção. Eu de boa vontade me gastarei, ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Deixa assim, até aqui. O que Paulo está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã? Se no passado eu matei, e ele matou mesmo, e consenti a morte de muitos, mas ele está dizendo: se no passado eu matei, agora eu me deixo matar por amor de vocês. Será que isso é mudança de posição? Então vira para essa pessoa e fala assim: meu irmão, minha irmã, eu preciso mudar. Você achou que você ia falar com ele? Ah, te peguei. Eu preciso mudar. Ouça, Paulo não fica preso ao passado, ele toma uma atitude de mergulhar no presente. Ouça o que eu vou te dizer: arrepender-se foi a primeira atitude. Mas ele faz mais. Ouça! Ele traz um novo significado para a sua vida. Ele se ressignifica. E ele segue com a vida. Porque ele não está preso no passado, ele está preso no Senhor, que faz novas todas as coisas. Aleluia! Se isso mexer contigo, me fala, meu filho. Eu vou sacudir esse banco. Você está sentado. Misericórdia! Aprenda. Eu já te falei, aprenda umas 3 vezes, essa é a terceira, se não me engano. Mas aprenda, por favor, que eu vou te dizer. Ai, Jesus, que cada palavra possa, Deus, sair do teu trono e mexer no coração dos teus filhos aí, em nome de Jesus. Aprenda isso. Você não consegue fazer nada a respeito daquilo que aconteceu ontem. Só existe na sua cabeça. A verdade é essa. Você consegue voltar no passado? Você não consegue. Só existe aquilo, na lembrança. Ou você se liberta daquilo, mergulha no presente e trabalha. Repita: trabalha. Mais uma vez. Mais uma vez. Ou você se liberta daquilo e no presente trabalha para construir um futuro diferente, ou aquilo que você fica se lembrando, se machucando, vai manter você a vida inteira com o nariz afundado na lama da má lembrança. E às vezes você já até pediu perdão ao Senhor e nem o Senhor se lembra daquilo e você fica ali. Você conhece alguém assim? Fala: não, não. Mas pastor, por que Paulo consegue, para nós é tão difícil? Porque Paulo mergulha na graça do Senhor. Olha, gente, aprenda sobre graça, coma graça, saiba sobre graça, porque se você não compreender o que é essa ação poderosa e não merecida, você vai ficar tentando fazer por merecer, e o Senhor já morreu, já ressuscitou, e às vezes a gente, por causa das nossas atitudes, tenta levá-lo ao Calvário de novo. Eu estou falando sobre culpa, e a culpa leva o culpado, em geral, à autopunição, e a autopunição, na grande totalidade das vezes, ela é injusta, porque ou a gente se pune além, ou se pune a quem daquilo que a gente merece. Ah, eu não estou muito bem, né? Aí eu vou sair, vou dar um tempo da igreja, vou dar um tempo do altar, vou dar um tempo do ministério e tal, vou dar um tempo. Você já viu isso acontecer na Cracolândia? Pois é. Essas pessoas, quando fazem isso, elas não estão fazendo isso porque se amam e querem se tratar. Na verdade, elas estão se autopunindo.
chega um dos pontos importantes, também grandemente importantes dessa ministração. Essa vida, gente, ela é muito complicada, porque a impressão que a gente tem é que se a gente tivesse 30 horas no dia, a gente devorava as 30 horas. Verdade ou mentira? Isso está acabando conosco. E ouça o que eu vou te dizer, está acabando com a nossa comunhão com Deus. Porque verdade seja dita, se a gente separasse um tempo por dia para ter uma grande comunhão com Deus, mas a grande maioria dos cristãos não faz isso. E o que atola é o nosso trabalho, e quem perde, em geral, é a nossa comunhão com o Senhor e a nossa família. Verdade ou mentira? E essa correria desenfreada do nosso tempo, essa pressa, essa agenda lotada, essa cobrança de que você ou o outro tem que se movimentar, ou tem que fazer, faz isso. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Ô pastor, o que você vai fazer agora? Vai fazer, pastor? O que você vai fazer? São os inquietos da nossa geração. E esses que são adorados, porque fazem. Olha para mim, esses inquietos parecem felizes, são tidos até por modelo. Fulano faz, Beltrano faz, e faz. Mas vai ver o interior da doença que acontece. E essas pessoas, elas perdem a beleza da vida por causa de provocar algum tipo de produção. Tem que fazer. E perdem a bênção da contemplação. Sabe por causa de quê? Por causa de culpa. Fazem o que tem que fazer, porque tem alguma coisa que as pressionam interiormente, que se elas não fizerem, alguém vai cobrar uma coisa parecida. A única solução é se entregar ao poder da graça. O meu problema não é dor, o meu problema não é reputação, o meu problema não é culpa. O nosso problema é não acreditar de fato no poder da graça do Senhor. 2 Coríntios 12, 9 diz assim: então ele me diz, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Termino dizendo o seguinte: irmão e irmã, como você está se sentindo nesse exato momento da sua história? Pastor, eu estou bombando. Então eu quero te falar que essa palavra que Deus está trazendo não é para você. Agora, se você me responde, eu estou fraco, desanimado, tenho medo e estou cansado, é contigo que Deus está falando. Vem no ponto, Senhor. Ele está te chamando. Esse já é o apelo. Vem. Se você está fraco, desanimado, cansado e precisa de bola, o Senhor está te chamando.